Olá, continuando nossa série de vídeos a respeito de Evangelho, hoje eu quero conversar um pouco a respeito de condenação. Voltando às palavras de Jesus que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós lemos a respeito de salvação e lemos também a respeito de salvação, de vida eterna. Ou vamos inverter, nós lemos a respeito de vida eterna e a respeito de condenação. Voltando a ler o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quando Jesus fala de vida eterna, logo a seguir Jesus fala também de condenação. E ele divide a humanidade em dois grupos. Ele divide a humanidade naqueles que não estão condenados e naqueles que já estão condenados. O elemento que leva a pessoa à condenação, nós temos apresentado aqui, é não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Esse aspecto do unigênito Filho de Deus precisa ser destacado. Não está propriamente dito no nosso tema, mas nós precisamos deixar bem claro que não é crer em Jesus Cristo somente como mais um Filho de Deus, ou como um ser humano muito especial, mas é crer no nome do unigênito, ou seja, o único gerado, unigênito Filho de Deus. Deus só tem um filho gerado dele, e esse filho é Jesus Cristo. Então é preciso crer em Jesus como sendo aquele que foi gerado por Deus. Não criado por Deus, mas gerado por Deus. É diferente. E esse que foi gerado por Deus, ele foi enviado, ele foi dado ao mundo para que aquele que nele crê não seja condenado, ou seja, tenha a vida eterna. Vamos então voltar ao nosso assunto sobre condenação. Jesus disse também em um dos seus sermões que no último dia, que é chamado Dia do Senhor, ele estará voltando, estará vindo novamente do céu, e ele estará, então, fisicamente, vamos dizer assim, separando novamente a humanidade em um grupo de condenados e um grupo de não condenados, ou seja, salvo. Já vimos um texto em que Jesus garante que aquele que nele crê não será condenado.
E aqui então vemos bem essa divisão. Como a pessoa então deve encarar a vinda de Jesus? Deve encarar com seriedade. Como a pessoa deve encarar a vida neste mundo? Deve encarar com seriedade. Alguns dizem que quando a vida aqui acaba, simplesmente o ser humano desaparece. Mas Jesus não ensina assim. Jesus ensina que o ser humano ou estará em condenação ou estará salvo, sem condenação. A condenação não vem da parte de Jesus Cristo. A condenação vem do próprio ser humano. É o ser humano que se condena a si mesmo. Se condena a si mesmo não crendo em Jesus, rejeitando Jesus, rejeitando aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para conceder a vida eterna. Rejeitando e não então se entregando a Ele como Salvador. Então é o próprio ser humano quem se condena. Jesus diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus fez a parte dele. Deus enviou o Filho dele. Quem crê no Filho dele, então não é condenado. É interessante aqui Jesus novamente colocar no presente. Jesus, em certa ocasião, colocou no presente que quem crê nele já tem a vida eterna. E aqui ele está colocando no presente que não é condenado, ou seja, não é uma possibilidade, como alguns, inclusive evangélicos, ensinam. Você crê em Jesus e você pode não ser condenado. Não, é uma certeza. É uma certeza que a pessoa adquire no momento em que entrega a vida dele a Jesus Cristo. Então ele não é condenado. Mas, por outro lado, quem rejeita Jesus Cristo também já está condenado. Não será condenado, mas já está condenado. E é Jesus quem diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ora, crer é alguma coisa pessoal. Crer é do indivíduo. O indivíduo crê se ele desejar crer, né? Então ele deposita a fé dele em Jesus Cristo. Mas acontece que eu tenho uma religião. Acontece, não, é crer em Jesus como Salvador. Então, se a pessoa rejeita crer em Jesus como Salvador, ele próprio já está condenado, já vive sob condenação. Ele poderá sair da condenação se ele entregar a sua vida a Jesus Cristo. E aí, então, ele chegará no juízo final em uma situação definida. O ser humano vai chegar ao juízo final numa situação definida. Ou ele chega como absolvido, não condenado, ou ele chega como condenado. E o que vai acontecer no juízo final será somente, vamos dizer assim, a sacramentação ou a efetivação de algo que já era real na vida da pessoa.
concluindo, o Evangelho não é complicado, o Evangelho é simples. A pessoa quer viver eternamente, quer viver absolvida, quer viver neste mundo como quem vai ao juízo final sem ser condenado, precisa crer em Jesus Cristo. Agora, se a pessoa não se importa, ela vai viver como condenada. E creio que ninguém quer isso. Eu creio que todas as pessoas desejam ter a vida eterna, desejam viver como não condenadas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador.